Vamos lá então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é a verdade. Eu já te fiz essa pergunta, né? E essa é a pergunta que mudou a história e continua confrontando a alma humana. Há quase 2000 anos, um homem chamado Pilatos fez uma pergunta que tem atravessado os séculos. O que é a verdade? E aí nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso, porque o mais impressionante não foi a pergunta, não é a pergunta, foi para quem ele a fez essa pergunta. A verdade estava diante dele, a verdade estava respirando, a verdade estava falando, a verdade estava olhando nos seus olhos, mas ele não a reconheceu. E talvez essa seja uma das maiores tragédias da humanidade. A verdade não estava escondida e não está oculta. Ela estava presente, ela está presente, mas mesmo assim não tem sido percebida. Lembra que eu te fiz essa pergunta algumas vezes? O que é a verdade? Inclusive eu devo ter recomendado para você alguma leitura bíblica sobre isso, porque essa resposta, essa pergunta com essa resposta nos leva ao drama da alma humana. Porque o ser humano passa a vida inteira procurando a verdade. Procura nos livros, procura nos relacionamentos, procura no dinheiro, procura no sucesso. Inclusive tem um programa aqui que é o Sucesso Está em Você. Procura no sistema religioso, nas religiões, procura nas experiências, procura dentro de si mesmo. Mas aqui existe um grande paradoxo. E qual que é esse paradoxo? Quanto mais distante o homem fica da verdade, mais versões falsas de si mesmo ele cria. A criança rejeitada cria a verdade de que não é amada. O homem que foi traído cria a verdade de que não pode confiar. A mulher que foi abandonada, ela cria a verdade de que não tem valor. O fracassado cria a verdade de que nunca será o suficiente. Mas essas não são a verdade. E são fatos que ocorreram, sim, mas tudo isso são interpretações das dores que você viveu. E uma das maiores armadilhas da vida é transformar feridas em identidade. E quando isso acontece, a mentira parece verdade. Agora presta atenção aqui, ó. Imagina uma pessoa que passou anos ouvindo: você não vai conseguir, você não vai ser ninguém, você não será ninguém, você não é bom o suficiente, você não é boa o suficiente. E aí depois de algum tempo, essa pessoa não apenas mais ouve essas palavras, ela passa a acreditar nessas palavras. E o mais perigoso que acontece, essa mentira se torna familiar. E aquilo que é familiar parece ser verdadeiro. É por isso que muitas pessoas vivem aprisionadas, não porque a prisão tenha grades, mas porque a prisão está na forma como enxergam a si mesmas. Então escreve aí: conhecereis a verdade vos libertará. Anota aí: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse isso lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Vamos observar algo mais profundo aqui? Jesus não disse assim, ó: a verdade irá confrontar você. Ele disse: a verdade libertará. Porque antes de libertar, a verdade confronta. Então presta atenção. A verdade, ela nem sempre é confortável. E aí às vezes a gente quer o que é confortável. Porque a verdade mostra aquilo que nós tentamos esconder. A verdade revela máscaras, a verdade expõe justificativas, a verdade confronta ilusões, a verdade não negocia com o ego. E eu preciso deixar isso bem claro para você, porque a verdade não faz acordos com a autossabotagem. A verdade não se adapta às nossas conveniências. E é por isso que tantas pessoas fogem da verdade. Por quê? Porque é mais fácil viver uma mentira confortável do que encarar uma verdade transformadora. Anota aí. É mais fácil viver uma mentira confortável do que encarar uma verdade transformadora. Anotou? Que ótimo, então. Cristo não disse que ensinava a verdade, não. E aqui talvez está um dos maiores mistérios do Evangelho. Jesus não disse: eu conheço a verdade. E ele também não disse: eu ensino a verdade. Não. Ele declarou, ele afirmou: eu sou, eu sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No Evangelho de João 14,6. Isso muda tudo. Porque a verdade não é apenas uma informação.
A verdade é uma pessoa. Por isso eu te perguntei várias vezes o que é verdade, o que é verdade. Então anota aí, ó. A verdade é uma pessoa. A verdade tem rosto, a verdade tem voz, a verdade tem caráter, a verdade tem personalidade, a verdade tem natureza. Cristo não veio apenas trazer respostas, ele veio revelar quem Deus é e quem nós realmente somos. Ele veio revelar a verdade sobre o Pai e revelar quem somos nós no Pai. E aí muitos carregam uma imagem distorcida de Deus e, consequentemente, carregam mentiras. Enxergam Deus como um Deus distante, como um Deus irritado, como um Deus inacessível, como um Deus pronto para punir. Mas quando olhamos para Cristo, nós vemos algo diferente, concorda? Nós vemos acolhimento, nós vemos compaixão, nós vemos graça, nós vemos amor, nós vemos firmeza sem crueldade. E detalhe, quando eu falo de amor, em Cristo eu vejo amor sem permissividade. Ou seja, Jesus ele se torna a interpretação perfeita do coração do Pai. Faz sentido isso para você, sim ou não? Por isso eu te perguntei, o que é a verdade? E aí a verdade sobre você talvez seja a maior batalha da sua vida. A maior batalha não seja contra o mundo, seja contra essas verdades que você acreditou. Talvez seja contra as mentiras que você acredita de si mesmo. Você não é a sua rejeição. Você não é o fracasso. Você não é o seu trauma. Você não é o seu erro. Você não é a pior coisa que aconteceu com você. Não. Essas experiências fazem parte da sua história. Mas isso não são verdades para serem guardadas dentro do seu coração. Porque isso não define a sua identidade. Cristo veio restaurar a verdade original. A verdade de quem você é aos olhos do Pai. E aí essa verdade gera cura, essa verdade transforma, essa verdade reconecta, essa verdade restaura. Porque a verdade não cura porque ela é agradável, tá? Eu preciso deixar isso claro. A verdade cura porque ela é real. E quando alguém descobre que foi amado antes mesmo de merecer, algo muda dentro dessa pessoa. Quando você descobre que o seu valor não depende do seu desempenho, algo muda dentro de você. Quando você descobre que não precisa mais provar o seu valor para ser aceito, algo muda dentro de você. Quando você descobre que Deus não te ama pelo que você faz, mas porque você é filho, algo vai mudar profundamente dentro de você. Porque aqui é um ponto de encontro, né? Horizonte vertical, horizontal e vertical. A cruz é um encontro entre o amor e a verdade. Na cruz, a verdade e o amor se encontram. A verdade revelou a gravidade do pecado. Sim, mas o amor revelou a profundidade da graça. A verdade disse, existe uma dívida. Sim, existe uma dívida. Mas o amor diz, eu pagarei essa dívida. A verdade mostrou a condição humana. E é fato. Mas o amor ofereceu a redenção dessa condição. E é aqui, e foi aqui nesse diálogo e na cruz que Cristo demonstrou que a verdade de Deus nunca vem separada do amor de Deus. É por isso que a pergunta permanece. Qual pergunta? Pilatos perguntou, o que é a verdade? Mas talvez a pergunta mais importante hoje seja outra. O que está ocupando o lugar da verdade na sua vida? É o medo? É a rejeição? É a humilhação? É a culpa? É a opinião dos outros? O que está ocupando o lugar da verdade na sua vida? São as experiências do seu passado? São as narrativas que você construiu para sobreviver? O que está ocupando a verdade, o lugar da verdade na sua vida? Porque toda mentira aceita vai se tornar uma prisão, mas toda verdade aceita, recebida, se torna uma porta. Faz sentido isso para ti? Consegui conscientizá-lo um pouquinho sobre o que é a verdade? A verdade não é algo que você aprende, ou não é só algo que você aprende, é alguém que você encontra. Cristo não veio apenas informar, Cristo veio transformar. Cristo não veio apenas corrigir pensamentos, Cristo veio restaurar identidades. Cristo não veio apenas mostrar um caminho, é claro que não. Ele veio se fazendo o caminho, se tornando o caminho. E talvez a maior descoberta que você possa fazer não seja sobre o mundo, ou sobre as pessoas, ou sobre o futuro. Talvez seja sobre descobrir que a verdade não está escondida em um lugar distante. Ela continua de pé, diante da alma humana, fazendo o mesmo convite de 2000 anos atrás. Siga-me.
Porque quando a verdade entra, as mentiras perdem a força. Quando a verdade ilumina, as sombras recuam. E quando a verdade habita, o coração finalmente encontra sentido, direção e liberdade. É isso que nós promovemos aqui dentro da terapia sistêmica. Se você quer saber mais, quer vivenciar essa experiência de ativação de identidade e clarificação de propósito, faça parte desse processo transformacional e vamos juntos viver essa experiência de cura, de vida plena, próspera e abundante.